Olá, eu sou o João Paulo e esse é o PG Talks, o podcast do PG Law. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio sobre a nossa série de episódios sobre o Real Digital, a moeda digital do Banco Central do Brasil. Falaremos um pouco sobre o Real Digital, seu conceito, impactos no mercado financeiro e no mercado de forma geral e seus potenciais benefícios. Em nosso último episódio, discutimos um pouco sobre a definição do Real Digital e das CBDCs. Ouvimos professoras, pessoas do mercado, os reguladores, para tentar entender melhor o que são esses conceitos. E essas definições são importantes para se pensar na regulação. É justamente sobre ela que falaremos hoje. Hoje conversaremos um pouco com João Pedro Nascimento, atual presidente da CVM, que participou do nosso evento Aspectos do Real Digital, realizado no último dia 31 de março na Faculdade de Direito da USP. O evento foi patrocinado pelo PG Law e organizado pela Real, a rede de estudos e aprofundamento legal do Real Digital. João Pedro, presidente da CVM, com a sua eloquência, nos dá um pouco do panorama da CVM na regulação dos criptoativos, ressaltando a importância da transparência sempre. Ele se questiona um pouco sobre como regular a inovação e comenta sobre as iniciativas da CVM no Sandbox e no Open Capital Markets. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui na USP. Que um dado relevante que eu devia usar aqui para começar a minha fala era dizer que eu sou egresso dessa casa. Eu fiz mestrado aqui, fiz doutorado aqui. Tenho muito orgulho das fases da minha vida em que eu vivi aqui nas Arcadas e dos amigos que eu fiz aqui, que levo para a minha vida toda. A começar pelo meu orientador, que se tornou um guia espiritual da minha vida, Erasmo Valadão de Azevedo, Novaes e França. Um amigo para a vida toda. E eu sou de uma turma que era uma turma muito legal, porque na minha turma era o Marcelo Adamec, né? Ele já era totalmente diferente. Na minha turma eu falava assim, pô, esse cara não é para ser aluno, ele tem que ser professor. O cara é... Mas era uma turma muito especial, um período de vida de muitas vivências interessantes e de muitas provocações. E é curioso, né? Porque eu gostei muito dessa referência, essa hélice tripla aí, porque de uma certa maneira eu me vejo um pouquinho em cada uma dessas pontas, né? Eu até trouxe um slide para fazer uma fala um pouco mais formal hoje, mas eu começaria dizendo assim, eu estou sentado na cadeira da CVM hoje porque eu pensei sobre tecnologia aplicada ao direito antes dela ser necessária. A minha tese de doutorado era sobre o uso das assembleias digitais e de outras tecnologias para aprimorar a governança corporativa das companhias abertas. Eu comecei a desenvolver minha tese de doutorado em 2017, 2018. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu discutia o uso da blockchain privada dentro das companhias abertas, cada companhia aberta adotando uma blockchain privada, com a administração como sendo o centralizador da rede. E eu discutia as funcionalidades que isso poderia ter para aumentar o engajamento, aumentar o ativismo societário, reduzir o absenteísmo, ter os agentes privados monitorando os próprios agentes privados e, desse jeito, reduzir a necessidade da intervenção estatal na atividade privada. E era um tema absolutamente ficção científica, né? E aí, em 2020, aliás, a minha conclusão da minha tese de doutorado, ela aconteceu, eu entreguei a minha tese aqui em março de 2020, e veio a pandemia, e eu fiz a minha defesa lá em maio, junho, assim, e eu tive que atualizar o meu trabalho de março até junho, porque algumas das minhas conclusões haviam se tornado obsoletas por conta do efeito da pandemia, e algumas coisas que até então eram entendidas como inimagináveis se tornaram, assim, uma necessidade premente. Obrigado. Então, eu diria para vocês que a USP tem um papel gigantesco na minha vida e eu tenho certeza que terá também na vida de muitos dos que estão aqui. Tradicionalmente é uma casa receptiva, pelo meu sotaque vocês perceberam que eu não sou de São Paulo. E eu sempre fui muito bem acolhido aqui. Eu lembro que na minha turma eu era o único não paulista. E aí depois, porque eu fiz em 2007 meu mestrado, e depois começou a ter uma onda de outras pessoas. Eu voltei 10 anos depois para o doutorado, porque eu tive que, enfim, me afastar por outras razões. E como o professor Carlos Portugal Gouveia colocou, eu tenho uma característica, né? Eu estou presidente da CVM. Tem sido um prazer, mas eu sou professor.
O que eu sou de verdade, eu sou professor. Eu tenho o maior orgulho de saber que eu já formei milhões de pessoas muito melhores do que eu na minha profissão. E isso tem acontecido sistematicamente ao longo dos anos na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eu estou lá há 15 anos, talvez 14. Tive um tempo também na PUC do Rio, participei do programa de aperfeiçoamento do ensino aqui, logo que ele foi iniciado aqui na USP. E aí eu dava aula junto com o Mauro Penteado, que era uma experiência bacana, e com o Eduardo Munhoz, que também era novinho, tinha acabado de fazer o concurso, era o primeiro ano dele como professor. Muitas memórias boas, mas vamos aqui ao nosso tema, porque eu acho que quantos minutos eu tenho? Vou fazer respeitar aqui. 15? Pode ser? Eu vou ficar de pé, senão eu não vou conseguir ver o que eu tenho. Posso pegar o microfone? Pode. Vou construir aqui algumas ideias, sem a menor pretensão de ensinar nada para ninguém, mas para a gente poder discutir algumas questões em conjunto e, a partir dessas discussões, podermos fazer algumas reflexões, ok? Começaria dizendo que, a despeito de eu ser o presidente da autarquia, as minhas falas, as minhas ideias não necessariamente descrevem a opinião da autarquia, sempre tem ali um viés pessoal, uma característica subjetiva, então é importante que a gente traga sempre essa ressalva. O tema do Real Digital, ele é o tema das funcionalidades da tecnologia aplicada às necessidades do mercado, né? A gente podia separar aqui alguns assuntos importantes para a gente discutir na temática do Real Digital. A gente podia falar de cripto, e aí, no meu caso, eu deveria me dedicar aos criptoativos e não às criptomoedas, porque é o que está mais na minha esfera de competência. A gente deveria falar um pouco sobre tokenização e as funcionalidades provenientes da tokenização. E a gente podia falar também de outras aplicações do Real Digital que vão ser, assim, desbravadoras de novos caminhos, né? Como, por exemplo, a integração que isso vai permitir para algumas demandas do mercado de capitais em algumas ideias que a gente vem construindo, que ainda não estão maduras o suficiente para serem colocadas na mesa, naquilo que a gente quer chamar de Open Capital Markets, que é um mercado de capitais mais inclusivo, mais democrático, de todas e de todos, gerando riqueza, sem castas, sem classes. Recentemente a CVM editou o Parecer de Orientação 40. O Parecer de Orientação 40 foi uma junção de precedentes, um posicionamento da CVM em relação à temática dos criptoativos. A CVM precisava se posicionar em relação a essa temática. A CVM precisava, de uma certa maneira, dizer o que cairia dentro da esfera dela, o que estaria fora da esfera dela. Quando a gente fala dos criptoativos, eu antes gosto de falar da criptoeconomia. A criptoeconomia, assim como a economia tradicional, ela tem searas que vão tangenciar o mercado de capitais e provavelmente estarão sujeitas à atuação do regulador do mercado de capitais. Tem searas que tangenciarão o mercado cambial, o mercado financeiro, os meios de pagamento, e isso tangenciará um pouco mais a competência do Banco Central. E tem outras áreas que, assim como na economia tradicional, não serão reguladas. E não tem absolutamente nada de errado nisso. A gente tem que, na realidade, usar a regulação como uma forma de trazer estabilidade ao estado das coisas. O Parecer de Orientação 40, ele traz ali uma percepção de quais são os criptoativos que a gente entende que são valores mobiliários, uma percepção do que a gente deve entender como criptoativo. E a gente, quando fez esse parecer, eu olho aqui para a Gabi, não posso deixar de dizer que você foi muito especial nesse momento, te mandar um beijo agradecendo sempre o seu trabalho, para dizer para vocês que a gente buscou garantir mais previsibilidade, mais segurança, trazer os preceitos constitucionais para dentro do uso que se fazia dessas coisas. O que eu costumo dizer, e vendo aqui alguns representantes do Banco Central, eu quero me reportar ao presidente Roberto Campos, numa fala que eu costumo fazer junto com ele, no sentido de que a principal contribuição que o regulador do mercado de capitais precisa trazer para esse momento inicial
da criptoeconomia dentro dos mercados regulados é a temática da transparência. Eu preciso trazer o elemento transparência. O que eu gosto de dizer para vocês, antes de passar os slides mais aprofundados? Tem uma turma aqui que entende tudo de matemática, engenharia, economia, administração. Tem uma outra turma que entende muito do direito e de outras questões mais sociais, mais antropológicas. Eu queria que vocês pegassem para ler o white paper de vários desses criptoativos ou das criptomoedas. E eu queria que vocês de fato me dissessem que vocês entendem verdadeiramente o que está ali. Porque eu tenho muita gente super preparada que às vezes não entende o que está ali reportado. E aquela linguagem é muito pouco acessível. E o fato dela ser muito pouco acessível faz com que essa economia não se desenvolva. Até porque as pessoas acabam incorrendo em erros, né? Às vezes a programação está dita, ó, você vai botar 10, vai fazer uma conta e vai sair 8. Então assim, você já assina o papel sabendo que aquele negócio foi feito para você perder dinheiro. Porque supostamente tem uma outra funcionalidade. Poucas são as pessoas que entendem isso. Então a primeira contribuição que a gente precisa trazer é a temática da valorização da transparência para o adequado entendimento da criptoeconomia. Parecer de orientação 40, ele não inovou. A função de um parecer de orientação não é inovar. Eu olho aqui para o Berwanger, que é o responsável pela nossa área de desenvolvimento de mercados e acaba sendo meu guru na elaboração das normas. Tá certo? O parecer de orientação podia chegar, olha só, agora eu vou criar uma regra por meio de um parecer de orientação. Não é assim que a gente faz política pública de uma maneira responsável. Política pública bem feita é aquela que é construída ouvindo os agentes privados, promovendo audiências públicas. Ninguém é senhor da verdade, ninguém sabe tudo. É assim que um Estado responsável se posiciona diante dos seus regulados. Ok? Quais são os pareceres de orientação? O que o parecer de orientação falou dos criptoativos que são valores mobiliários? Eles são valores mobiliários quando eles são a representação digital de algum dos valores mobiliários tradicionais, taxativamente previstos ali entre o inciso 1 e o inciso 9 do artigo 2º da lei da CVM, e quando forem também algum daqueles valores mobiliários tradicionais previstos no marco legal da securitização e que estão aí sofrendo também uma ebulição com muitas novidades decorrentes da nossa resolução 60, trazer aí o marco legal da securitização para o mercado de capitais brasileiro de uma maneira mais abrangente, saindo daquelas caixinhas iniciais para as quais a securitização existia, para fazer com que a securitização chegue na saúde, chegue na educação, chegue na infraestrutura, chegue no esporte e não fique ali presa única e exclusivamente mercado imobiliário, agricultura, tá? A gente tem que fazer esse negócio ganhar atração para outros ambientes. E também se enquadra como criptoativo com característica de valor mobiliário todo aquele criptoativo que for enquadrável no conceito aberto de valor mobiliário trazido pela Lei 10.303 para dentro do arcabouço legal da regulação do mercado de capitais. Todos os criptoativos que tiverem características de contratos de investimento coletivo serão sim valores mobiliários. Com isso, a gente passa algumas mensagens. A primeira mensagem que a gente passa é que todas as normas que estavam postas à disposição estão preservadas. Existe uma aderência perfeita do parecer de orientação com o arcabouço que já estava ali pré-estabelecido. Então, a ideia é que se o valor mobiliário for um criptoativo, ou melhor dizendo, se o criptoativo for um valor mobiliário, no contexto da sua emissão, distribuição e etc., deverão ser respeitados esses parâmetros que são aplicáveis às ofertas públicas de distribuição, ao regime informacional e a todas as etapas do emissor responsável de valor mobiliário. Obrigado, ficou ótimo. O que eu queria dizer aqui também que é interessante? Ali a gente tem uma menção à lei do cavalo. O que é a lei do cavalo? Vou passar o slide para não parecer muita maluquice. É o seguinte, o Frank Easterbrook, ele teve na escola de Chicago ali na década de 90
para fazer uma palestra num encontro que podia ser um encontro como o de hoje. E o tema dele era para ele falar sobre a regulação do cyberspace. E aí ele chegou, encontrou uma plateia preparada como a de hoje, e aí ele começou a falar o seguinte: pessoal, antes de falarmos da regulação do cyberspace, é muito importante desenvolvermos uma legislação sobre os cavalos. A galera olhou com essa cara que você fez, cara de quem pensa, cara boa, cara de quem não aceita qualquer coisa que é dita, cara de quem reflete. E aí ele continua: precisamos sim de uma lei dos cavalos, porque eu preciso regular os acidentes de cavalo. Precisamos de uma lei dos cavalos, porque tem muita gente que consome carne de cavalo. Não precisamos de uma lei de cavalo, porque tem as corridas de cavalo. E isso é absolutamente fundamental. E além disso, tem os torts, a reparação civil dos danos causados pelos cavalos. Aí uma aluna que tinha essa cara de reflexão levantou a mão e falou: professor, qual é a lógica do que você está dizendo? Aí ele perguntou: o que esses temas têm em comum? A única coisa que esses temas têm em comum é a menção à palavra cavalos. Porque, na real, esses temas são absolutamente distintos, mas de um jeito ou de outro já estão regulados pelas normas gerais. E não é sempre que surge um assunto novo que a gente precisa rasgar tudo o que existe e criar um montão de regras novas, leis novas. É importante o respeito às normas gerais. É importante a aderência dos conceitos às normas gerais. As normas gerais, elas são ferramentas de integração do direito. Então, o que é interessante que a gente coloque aqui em perspectiva para uma fala responsável? Do mesmo jeito que o Frank Easterbrook defendeu que a gente sim precisava ter ali parâmetros legais para o funcionamento do cyberspace, mas que a gente não precisava rasgar tudo que existia para fazer coisas novas, a mesma mecânica cabe agora nesse desafio de regular a criptoeconomia. Aquilo que toca a regulação do mercado de capitais, em inúmeros aspectos, não existe um vácuo legislativo. As normas gerais do mercado de capitais são perfeitamente aplicáveis à criptoeconomia quando ela tangencia o mercado de capitais e invade a esfera de competência da CVM. É lógico que uma lei trará uma coordenação melhor, arrumará o sistema. Então, por exemplo, recentemente foi editada a lei que o pessoal tem chamado de Marco Legal dos Criptoativos. Do nosso lado, muitos elogios à regra, à lei, né? Ela chega em boa hora. Eu não gosto de chamar ela de um marco legal dos criptoativos, porque eu não acho que ela é um marco legal no sentido de sanear todas as questões existentes. É uma lei que gastou a sua energia para falar um pouco da indústria ali, das exchanges, né, dos prestadores de serviço, dos intermediários. Então ainda não existe um marco legal completo e absoluto sobre os criptoativos no Brasil, mas ela trouxe várias coisas de positivo para o nosso sistema. Merece críticas? Tudo na vida com reflexão merece melhorias. A gente precisava ter tido o tema da segregação patrimonial estabelecido em lei. A gente precisava ter trazido elementos mínimos de governança. Mas a gente acredita que com uma atuação responsável do Banco Central, na hora que ele tiver que editar as regras, isso vai ser inserido na regulação. E por parte da CVM, quando chegar o nosso momento de exercer a nossa esfera do poder normativo, é muito interessante que as pessoas falam: a CVM é o regulador do mercado de capitais. E regulação é gênero que compreende várias espécies. Dentre as espécies do meu poder regulador, tem o poder regulamentador, o poder normativo, o poder de editar as normas, as regras. Quando a gente estiver ali provocado para exercer esse poder, a gente também vai trazer uma contribuição para a rigidez do funcionamento desse mercado. Lembrando que não há vácuo legislativo, a CVM já vem se posicionando, inclusive quando a gente assumiu, a gente pegou alguns casos lá e tentou trazer assim: não, vamos nessa direção, é importante que a gente consiga seguir adiante. Eu acho que a gente vem passando por uma fase bastante modernizante. Esse é um artigo que a gente escreveu em homenagem ao professor Fábio Ulloa. Quem tivesse interesse de pegar aí, está no QR Code. A gente tinha que ter botado mais coisas no QR Code. O parecer de orientação,
um pouco da reflexão sobre o efeito da audiência pública das regras de fundos, enfim. São muitas coisas. Essa semana foi um ano, galera. Essa semana foi um ano. Eu já passei por quase todas as cidades do Brasil. Vamos lá. Estou aqui com o professor Carlos Portugal Gouveia, que tem um baita livro de governança, que virou ali disciplina de consulta obrigatória para a gente na CVM. Até vi ali mencionado. Pensei que fosse a minha biblioteca, mas não, é aqui. E ali no livro dele ele valoriza algumas coisas que eu queria que a gente lembrasse que vêm sendo valorizadas pelo mundo há muitos e muitos anos. Tem uma frase que todo mundo gosta de quote, que é a frase do Louis Brandeis, né? Aqui: "Sunlight is said to be the best of disinfectants, electric light the most efficient policeman." Transparência, galera. Quando você está ciente do que você está fazendo, quando você está ciente do que você está fazendo, não tem lisura, cara, você presta informação. Então, assim, o regime informacional é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da criptoeconomia. E aí, nessa lógica, é interessante que a gente pense assim, olha, não cabe à CVM interferir no exame de mérito das oportunidades de investimento colocados à disposição dos investidores. O funcionamento adequado do mercado pressupõe uma regulação não invasiva, em que você traz para os emissores uma obrigação de uma prestação de informação. O regime informacional é a pedra angular do funcionamento da regulação de conduta. Eu preciso que a regulação de conduta seja bem feita. E ela é melhor executada, ela é feita de uma maneira melhor quando existe um compromisso por parte dos emissores de prestar uma informação de maneira acessível ao mercado em geral, especialmente aos investidores. Bom, real digital, valores mobiliários tokenizados. Só para trazer um constrangimento para o Berwanger, que ele é careta e fica envergonhado, a dissertação dele de mestrado é sobre tokenização de valores mobiliários tradicionais. Então, assim, esse é um tema que vocês deviam provocar ele quando ele estiver ali na frente. Porque é um tema muito legal, porque vai trazer várias funcionalidades novas. A discussão, por exemplo, da minha tese de doutorado, aquela tese, infelizmente, ela é fadada à obsolescência. Porque é um tema que é muito tocado ali na questão da tecnologia, e eu tenho a certeza de que quando a gente tokenizar, quando a gente tiver uma companhia aberta dentro de um ambiente DLT, com todas as funcionalidades do ambiente DLT, o cara exerce o voto por ali, ele recebe o dividendo por ali, e para isso o real digital vai ser fundamental. Assim, a gente não entende todas as funcionalidades possíveis do real digital, mas imagina, quando eu, por exemplo, na esfera da governança corporativa, tiver as companhias abertas, administrando uma blockchain privada, e no contexto dessa blockchain privada, fazendo as relações de troca direto na DLT, consultando direto na DLT, sabendo quanto de participação você tem, vai ser uma simplificação no funcionamento do mercado de capitais organizado. O que a gente vai precisar de clearing? Ao menos você já sabe tudo que você tem, quantos direitos você tem, qual é o dividendo que você faz jus, como você exerce aqueles direitos. Então, assim, é realmente eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela é fancy, né? Mas ela é disruptiva. A gente trazer o mercado de capitais para o ambiente da tokenização e começar a ter verdadeiramente companhias abertas, administrando blockchains privadas, isso é disruptivo. O que eu gosto de dizer? A tecnologia deve ser sempre utilizada como uma ferramenta para ampliar as formas disponíveis para que as pessoas possam exercer os seus direitos. Nunca como uma forma de reduzir, limitar, excluir. Isso é um problema no nosso Brasil, que é um país marcado por uma desigualdade assombrosa. Então, a gente precisa só também ter o cuidado de eventualmente não fazer com que a gente exclua as interações não tecnológicas. A gente tem que ser capaz de manter um ambiente híbrido. A gente tem que ser capaz de favorecer as pessoas que preferem exercer suas prerrogativas presencialmente e admitir aqueles que querem exercer de maneira remota. Lembrando sempre que tem várias coisas que presencialmente são muito melhores, como o encontro de hoje, correto? A gente não conseguiria ter essa mesma interação. Eu ia desligar a tela, você desliga a tua, aí grita com a tua, traz um café, não é igual, né? Então, assim, é interessante que a gente entenda
que também tem pessoas que não puderam vir para cá e que estão podendo ver de casa. Talvez a experiência deles não seja tão boa quanto a experiência de alguém que está aqui, mas é incrivelmente melhor do que não ter essa experiência. Então, assim, a gente está encontrando o nosso caminho no uso das tecnologias, né? E eu acho que a temática da governança corporativa passa também um pouco por aí. Fiz besteira, como sempre. Bom, o que é o Open Capital Markets? O Open Capital Markets, eu tenho falado bastante sobre ele. A gente quer organizar ele certinho. Eu diria para vocês que o Brasil surgiu aí com a ideia do Open Banking, trazer o tema das finanças descentralizadas para o ambiente bancário. O tema do Open Banking foi um sucesso. O Pix é um negócio absolutamente inclusivo. Já que eu falei que sou do Rio de Janeiro, você vai no Rio de Janeiro, você só leva o seu telefone. Aí você toma um coco na praia e manda um Pix pro cara. Você não tem mais dinheiro. Aliás, tem uns problemas disso, né? Estava outro dia comentando, vi o Leandro da Febraban chegando aqui. A gente fez um encontro junto. Eu estava mencionando com ele uma vez que meu filho chegou para mim e falou assim: papai, compra isso para mim. Eu falei: não tem dinheiro. Mas você nunca tem dinheiro, faz um Pix. Né? É mais esperto que a gente, porque assim, agora a geração deles faz um Pix, né? Enfim, depois do Open Banking, a gente percebeu uma ampliação da funcionalidade das finanças descentralizadas para o Open Finance. E a gente quer trazer isso para dentro do mercado de capitais. Qual é a maneira de trazer isso para dentro do mercado de capitais? Isso vem aos pouquinhos, porque as funcionalidades são muitas. Mas a primeira delas é trazer um tema da portabilidade dos investimentos. Fazer com que a experiência do investidor em relação ao investimento que ele tem na propriedade dele seja dele. Então eu vou trocar a hora que eu quiser a corretora onde meu dinheiro está hospedado por outra, num toque do celular. Tem que ser um negócio fácil. Isso vai promover competitividade. Isso vai estimular as pessoas a entregarem melhores resultados econômicos. Isso vai ser um negócio muito bacana. O Open Capital Market tem várias outras facetas, né? Eu quero aumentar o número de CPFs investindo na Bolsa do Brasil. Eu quero aumentar a diversidade do mercado de capitais. O mercado de capitais é extremamente elitizado. A gente precisa que ele funcione como uma ferramenta de poupança para todas e todos que quiserem. Isso é uma experiência que pode ser construída por várias formas. A gente também quer fazer com que o mercado de capitais ele sirva de mecanismo para que outras indústrias que não fazem a captação de recursos e a alocação de capital para desenvolvimento de negócios na economia real aconteçam por meio do mercado de capitais. E para isso a gente pode pensar, por exemplo, no agronegócio. O agronegócio tradicionalmente ele se endivida pelos modos mais tradicionais. Vai ali, faz fila, gerente do banco, pega o crédito. E tem tanta ferramenta de securitização, tem tanta ferramenta de produto estruturado. A gente quer trabalhar nessa direção. Fui para trás. Queria falar do nosso sandbox. Nosso sandbox, inclusive, outra pergunta para vocês fazerem para o Bervang e deixar ele bem constrangido, porque ele é um dos responsáveis pelo sandbox, faz um trabalho muito bonito. É o nosso ambiente regulatório experimental, em que a gente traz algumas casas, faz flexibilizações nas exigências, algumas dispensas regulatórias, para a gente poder experimentar o funcionamento de novos mercados. Hoje, o problema do sandbox regulatório da CVM é porque ele é pequeno. Eu tinha que ter muito mais experiências acontecendo ali. Para isso, eu preciso de um concurso público, que eu peço todas as vezes que me dão um microfone e que eu tenho observado que o governo federal tem sido muito sensível, merece aqui novamente todos os agradecimentos da CVM, em nome do ministro Fernando Haddad, em nome do secretário de Estado Gabriel Galípolo, Marcos Pinto e do assessor especial Francisco Mansur. Todos eles têm sido extremamente receptivos com a nossa CVM e reconhecendo que o mercado de capitais é uma ferramenta de alocação de riqueza muito grande. Num Brasil que hoje dialoga com taxas de juros tão altas, o mercado de capitais é o principal mecanismo para facilitar a geração de emprego e renda no país. Eu preciso que as pessoas enxerguem isso dessa forma. A excelente fala do presidente João Pedro nos mostra como a CVM está aberta e antenada nas novidades, sempre procurando ouvir também o mercado. E em paralelo a isso, é importante a gente entender um pouco melhor do sistema brasileiro de pagamentos. É sobre isso que falaremos no próximo episódio. Durante o evento, tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos palestrantes para saber a opinião deles sobre o Real Digital.
Confira essa entrevista. Carol, então muito obrigado pela sua participação, foi ótimo o painel. Estendendo um pouco a conversa aqui na entrevista, a gente queria saber um pouco mais sua opinião. O que você acha que vem aí no futuro? Como você acha que o real digital pode impactar e outras inovações, como você falou, do sandbox e outras pelo futuro no mercado? Legal, obrigada aí pelo convite. Foi muito legal poder participar desse painel. Eu acho que quando a gente olha para o mercado e para o mundo em geral, os nossos reguladores, eles são muito pioneiros em iniciativas de tecnologia, de fortalecimento da própria estrutura interna, né? E enquanto os outros países estão perseguindo pagamento instantâneo, nós já lançamos o Pix foi super aceito pela população. Na verdade, o brasileiro ama tecnologia, adere a tudo, TikTok, Instagram, nem se fala, né? Mas, então, eu realmente acredito que vai ter uma grande aderência do mercado em geral, mas nesse primeiro momento, nesse projeto piloto, a gente está com foco realmente, né, nessa parte mais intrabancos e no Tesouro com os títulos públicos. Isso vai ser um bom ensaio para entendermos melhor os impactos, as construções que vão ser feitas com os bancos, até para entender um pouco da tecnologia, como ela vai se comportar, pensando na quantidade de operações, né, que vão ter que ser feitas ali. E a escolha realmente dessa plataforma foi para tentar trazer uma robustez já inicial, mas eu nem imagino, quando a gente está falando de questões entre bancos e título público, é uma parcela pequena de quantas transações são feitas simultaneamente no Brasil. Então, teremos esse desafio, né, de fazer essa interoperabilidade, esse crescimento, essa escala para conseguir realmente se inserir no cotidiano. Eu acho que isso leva algum tempo ainda, mas no mercado de capitais nós já vemos significativas melhorias se pensarmos no real digital, pensando hoje que a liquidação financeira ela ocorre, né, nos mercados de bolsa, de balcão, em horário comercial, em horário, sei lá, das 9 às 18 e finais de semana isso não acontece. Então, além de você conseguir melhorar a segurança, conectar várias instituições, fracionar o próprio, diminuir o valor de um ativo que eventualmente fosse, sei lá, talvez R$1.000 e dividirmos em tokens de, sei lá, 10 pela tecnologia, isso é possível e vai ser um grande movimento de democratização do acesso ao mercado de capitais. E aí, nessa toada também, a gente deve ter uma melhoria desse nosso sistema em geral, então, uma operação 24/7, uma compra no domingo à noite, está lá assistindo Fantástico, não sei, quero fazer uma compra de um ativo agora. Eu entendo que isso vai facilitar bastante e nós conseguimos ter um ganho aí de escala, de segurança, uma diminuição de custos, porque a gente consegue aglutinar papéis no mercado de capitais em menos personas nesse mercado, então acaba diminuindo o custo para a ponta final, que é do investidor, que acaba pagando por essa cadeia de prestadores de serviço. A tecnologia, ela consegue já fazer esse papel de alguns agentes, então essas são figuras meio que sobrepostas. Então, é possível ter uma diminuição dos custos do próprio mercado de capitais, o que vai favorecer a população, a liquidez, né, no mercado secundário. Eu acho que a gente enfrenta um grande dilema sobre fomentar o mercado secundário no mercado de capitais brasileiro. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente conseguir emplacar dessa vez. Maravilha. Carol, muito obrigado novamente. Um prazer tê-la conosco. Imagina, obrigada a você. E se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e nas melhores plataformas de áudio, onde você nos encontra como PGLAW, PGLAW.
Qualquer dúvida ou comentário pode ser mandado para o nosso e-mail info@pg.lo. Muito obrigado e até a próxima!